tempos de crise, como podemos saber o que é verdade ou o que é mentira? Essa pergunta ressoa profundamente em um mundo onde a informação circula em uma velocidade sem precedentes. A era digital trouxe consigo uma avalanche de dados, onde a distinção, o que é fato e ficção, nem sempre é clara. Durante crises, sejam elas sanitárias, climáticas ou sociais, a busca por informações precisas se torna cada vez mais crucial, pois decisões baseadas em informações erradas podem ter consequências devastadoras. Mas antes de falarmos sobre desinformação, a gente precisa entender o que é a informação. Cara, a informação é tudo aquilo que, de alguma maneira, serve para transformar perspectivas cognitivas dentro de um sujeito ou de uma coletividade. Ou seja, informação, nesse caso, seria você pegar um dado e torná-lo útil para alguma coisa dentro de uma, entendeu? De uma demanda específica. E, é claro, a partir disso, essa utilidade da informação, ela pode se tornar conhecimento ou não, ela pode servir, de repente, para a resolução de uma questão, de um problema que é muito prático na vida de qualquer um, percebe? Por exemplo, eu entro no meu prédio, faço uma questão ao meu porteiro, sei lá, chegou a correspondência que eu estava esperando, ele vai dizer que sim ou que não. Para mim, aquilo ali já é uma informação, porque vai resolver uma questão prática para a minha vida. Estamos constantemente soterrados por uma avalanche de informações. Manchetes sensacionalistas, declarações absurdas e teorias conspiratórias surgem de todos os lados, confundindo e distorcendo nossa percepção da realidade. A cada deslizar de tela, mais e mais notícias falsas se espalham, ganhando força em meio ao caos da desinformação. Mas o que de fato é desinformação? Mas a desinformação, ela é três coisas. Primeiro, ela é uma informação. Segundo, ela é uma informação que tem ela tem falta de contexto, ou então ela tem uma manipulação no conteúdo. E terceiro, ela tem uma intenção de desinformar. Portanto, quando a gente ouve falar de desinformação, a gente está falando geralmente de algo que alguém produziu para ter algum tipo de ganho político, algum tipo de ganho econômico, algum tipo de ganho para aquilo que interessa a pessoa, né? Que é diferente, por exemplo, quando a gente ouve um ditado popular, um boato, ou aquela história de que se você come formiga, por exemplo, melhora a visão. Essas coisas, às vezes, não vão ter um efeito nocivo nas nossas vidas, né? Mas, quando a gente ouve a tal da desinformação, por exemplo, de que vacinas causariam algum problema, a gente tem um resultado objetivo na sociedade de pessoas que deixam de se vacinar. Quando a gente ouve uma desinformação, por exemplo, de que meio ambiente, pauta climática seriam coisas que não existem, né, na discussão pública, a gente tem um efeito direto, que são as pessoas sequer acreditando que a gente tem que dar atenção a toda a questão da sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de desinformação, a gente está falando de algo muitas vezes produzido, muitas vezes elaborado com a intenção de desinformar, né? A gente não pode achar que é imune à desinformação, é imune à fake news. Se a gente ouve alguém que a gente tem muita confiança falando uma coisa, tem muito menos probabilidade da gente ir checar essa informação nas redes sociais, porque é um professor nosso, é um amigo nosso, é um familiar nosso, né? Então, esses fatores, às vezes, contextuais, fatores de convívio em grupo, em equipe, fazem com que, às vezes, a gente caia muito mais em desinformação, só porque ali a gente acabou acreditando na fonte, não verificando, né? E, no fim das contas, acho que uma reflexão importante é que a gente vive em uma sociedade cada vez mais conectada. E é difícil a gente não criar vínculo com as pessoas. A gente cria vínculo na escola com o professor, a gente cria vínculo com agente comunitário de saúde que nos visita em casa, a gente cria vínculo até com quem a gente está no grupo, às vezes, ali de rede social, conversando, e gera quase que uma amizade virtual com a pessoa. Então, é exatamente essa dinâmica, às vezes, que acaba possibilitando o que a gente vai chamar de câmara de eco, de ambiente de desinformação, de homofilia informacional, que são todos termos ali que a gente vai usando para, na prática, dizer sobre como a dinâmica de comunidade pode fazer a gente ter crenças compartilhadas ali com pessoas que facilitam a desinformação andar. Eu acho que uma frase que sempre me pega quando a gente pensa ali sobre a velocidade da desinformação é que, enquanto a verdade engatinha, a desinformação e a mentira corre solta, vai voando, né? Então, eu acho que esse é um pouco ali da dinâmica que a gente vê no ambiente digital. A gente fala, às vezes, de teorias da conspiração, de coisas que são até meio cômicas, né? Mas, na prática, a gente está falando de coisas que podem até ser nocivas na vida das pessoas.
As redes sociais que surgiram como plataformas de conexão e compartilhamento tornaram-se também poderosos pulverizadores de desinformação. Segundo um estudo realizado em 2023, mais de 70% de pessoas dos países como Brasil, México e Turquia obtêm suas notícias principalmente pelas redes sociais. No entanto, essas plataformas como, por exemplo, Facebook, Twitter e WhatsApp, também são canais preferidos para a circulação de informações falsas. E aí acresce a questão da tecnologia hoje, né? Por exemplo, tudo é, entre aspas, virtual, ou seja, quase tudo se trabalha a partir de mecanismos que são também cada vez menos concretos. Tá? Então, até para você chegar e desligar, por exemplo, uma coisa da tomada, já não funciona mais assim. Entende? Antigamente, você passava, desligava a televisão na tomada, pronto, acabou com com aquela difusão de desinformação que você está percebendo ali naquele momento que é indesejável e tal. Hoje em dia não é tão simples, cara. Não é simplesmente desligar o computador ou desligar o celular que você está imediatamente, digamos assim, protegido ou livre daquela profusão de desinformação. Então, tudo é mais complexo no sentido de que, né, o simbólico em si já vai operando por mecanismos que também se tornam intangíveis e cada vez mais simbólicos. Tá? E o efeito de concretude vai se tornando cada vez mais forte, mais presente. Né? Se antes já era, porque a ideologia também é isso, né? E a gente precisa entender que a informação, quando se produz conhecimento através da informação, ou pelo outro lado, quando se produz desconhecimento através da desinformação, a gente está falando de algo que é concreto, que tem efeitos concretos na vida, e na dinâmica social como um todo. Né? Então, se antes essa concretude já era, né, presente e forte, agora, então, com a questão da velocidade, com a questão mesmo da desterritorialização, da ausência, né, cada vez mais de materiais, ou da dependência de materiais que sejam físicos para produzir e difundir essas ideologias no formato de desinformação, cada vez mais, então, isso produz efeitos de concretude quase que incontável, né, incontornável. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Nós estamos expostos a tanta informação que às vezes é difícil de codificar e registrar todas elas. Por exemplo, eu troquei de cenário da imagem inicial para agora, e algumas pessoas nem teriam percebido, ou estão voltando agora no início do vídeo para conferir essa informação, outras nem sequer vão checar, vão apenas acreditar em mim. Esse é um exemplo muito pequeno do impacto da informação, e quando a gente está falando de desinformação, essa tem um impacto ainda mais profundo nas nossas vidas. Ela pode influenciar nossas decisões, moldar as nossas opiniões e afetar questões como saúde e segurança. Quando acreditamos em informações falsas, corremos o risco de tomar decisões prejudiciais, seja na hora de votar, na hora de cuidar da nossa saúde ou de lidar com uma crise. Além disso, a desinformação pode criar divisões entre as pessoas, alimentando desconfianças e impulsionando ainda mais os conflitos. Em momentos críticos como a recente tragédia que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, informações falsas, equivocadas ou propositalmente distorcidas podem colocar a vida das pessoas em perigo e dificultar ainda mais a recuperação da sociedade. O impacto da desinformação não é algo que a gente deva ignorar. Precisamos estar atentos, questionar aquilo que lemos, nos esforçar para buscar fontes confiáveis, e combater a desinformação é sim uma responsabilidade individual e coletiva, porque apenas com informação verdadeira e precisa a gente pode ter a chance de construir uma sociedade um pouquinho mais justa e mais consciente.